Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de oração. Começando louvando ao Senhor, engrandecendo e agradecendo por estarmos mais um dia aqui. Porque louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fortalece e nos motiva. Os que estiverem aí já assistindo a gente, peço que compartilhe para aquelas pessoas que talvez nesse momento queiram ouvir um louvor, ouvir uma palavra. Então é esse momento que nós temos para evangelizar também, né? Cultuando ao Senhor e também levando para aquelas pessoas que também pode estar precisando de uma palavra. Então nesse momento faz esse compartilhamento, né? Compartilhe para aqueles que você ama. Porque os nossos corações é como a corça, que sempre está ansiando pela água viva, Senhor Jesus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover. Amém. Que possamos nos quebrantar diante do Senhor e cantarmos alegremente, porque Ele vive. E quando nós olhamos para o amor tão grande e infinito que Ele faz, que Ele tem por nós, devemos nos alegrar e cantar ainda mais animados, porque quebrantado é o seu amor. Eu olho para a cruz
Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, ó Deus. Somos tão gratos, Senhor, pelo teu amor derramado naquela cruz, ó Pai. E quando dizem merecida vida, Pai, porque nós não merecemos, Senhor. Nós não merecemos tamanho amor. Nós não merecemos tamanho sacrifício, ó Pai. Mas nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, e clamamos, ó Pai, para que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus. Para que o Senhor, ó Pai, possa tocar aqueles mais profundo coração, ó Deus.
aqueles que por algum motivo estão angustiados, aqueles por algum motivo estão tristes, ó Deus. Que o Senhor, com a tua infinita bondade, ó Deus, vá de encontro, ó Deus, às pessoas que estão nesse momento, Senhor, clamando a tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada. Nós só temos a agradecer, ó Deus. Nós só temos o que dizer, ó Pai. Qual maravilhoso é o teu nome, ó Deus. Obrigada, Jesus. Vem, esta é a hora de adoração. Não existe hora, não existe momento para adorarmos ao Senhor. Agora nós veremos um vídeo e logo após a pregação com o pastor André.
2, 3, já! Se nós não entregarmos, ele não pode fazer nada. E ele diz assim, olha, a Bíblia diz isso, e todas as pessoas do mundo vão ouvir essa palavra. Então ninguém vai deixar de ouvir a respeito do amor de Deus, a respeito da sua graça, a respeito do desejo que ele tem, mesmo que a gente seja os piores dos piores. Campos aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos e a libertar os cativos. Senhor, eu vou sempre caminhar sobre os montes para levar o Evangelho de Jesus. Dele, vamos puxar um cabelo, mais do que dar um novo coração, uma nova vida, novos amigos, uma família aqui para acolhê-lo de todo o coração. Tá? Muito obrigado. Abençoa ele, os planos que o Senhor tem para a vida dele e o coração novo. Tá? Fala novamente, dá um novo coração para ele. Tá? Nós somos gratos pela vida e a lição. Valeu. Pode falar, meu amigo. Pode falar. Coração do Pai. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. O sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Dá pra sentir o imenso choro da dor. Como posso ficar parado, insensível e indiferente? Pois cada perdida família é minha gente. Chega. Campos aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega! Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Quero convidar todos vocês a ler juntamente comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1
até o versículo de número 3. Diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Eu queria repetir o versículo de número 1, que diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo. Teófilo aqui é aquele que estava recebendo o segundo livro de Lucas. O primeiro livro de Lucas é o evangelho que leva o seu nome, e Lucas também foi o autor de Atos dos Apóstolos. E ele, enviando a Teófilo, esse segundo escrito, ele diz assim, que ele escreveu, ele diz, né, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Amém? Vamos orar nesse momento? Quero convidar a todos que estão assistindo a curvar a cabeça, a falar com o Senhor nesse momento. Peça para Deus falar no seu coração através da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça nesse momento, ó Pai, para que a Tua palavra seja pregada, ó Pai, com ousadia e com sinceridade, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, é necessário, ó Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Deus. Pai, me esconde atrás da Tua cruz. Eu não quero, ó Deus, aparecer nessa noite, mas eu peço, ó Deus, que a Tua palavra e o Teu nome apareça, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua palavra, ó Deus, possa atingir o resultado, ó Deus, pelo qual o Senhor tem mandado. E a Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia. Então fale aos nossos corações nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu gostaria de falar sobre um tema que, primeiramente, essa palavra falou ao meu coração e falou de uma forma muito profunda e muito penetrante. O tema que eu queria usar nessa noite, não se assuste com o tema, mas é saia da mediocridade. Saia da mediocridade. Talvez você já tenha visto alguém xingar um outro, né, de você é medíocre. O que quer dizer esse medíocre? O que quer dizer quando eu falo saia da mediocridade? O que tem a ver a mediocridade com o texto que nós lemos? Mediocridade, se você procurar no dicionário, mediocridade quer dizer uma pessoa comum ou uma pessoa sem expressão. Uma pessoa comum ou uma pessoa sem expressão. Uma pessoa que entra e sai de um lugar e ela tem o dom de quando as pessoas de entrar e sair e as pessoas não a perceberem ali. Uma pessoa que nos termos de hoje, né? Acredito que o meu pai usa esse termo muitas vezes, dizendo assim, olha, é uma pessoa sem sal, sem açúcar. Uma pessoa morna. E quando nós olhamos para esse texto que eu acabei de ler para os irmãos, em Atos capítulo 1,
nós percebemos que o chamado que Deus tem para as nossas vidas é um chamado para viver uma vida, não uma vida medíocre, mas uma vida aonde você, como cristão, você é notado pelas pessoas. Você, como cristão, através da sua vida, as pessoas notam a sua presença. As pessoas olham para você de uma forma diferente, porque você, na verdade, amados, o cristão é aquele que não aceita viver uma vida medíocre. E nós percebemos que Jesus também, ensinando aqui os apóstolos, ensinando aqui, depois de ter ressuscitado dos mortos, ele também incentiva os apóstolos, dizendo que eles não deveriam viver as suas vidas como pessoas medíocres. Eles deveriam ser notados, mas não chamando atenção para si mesmo, mas chamando atenção para o reino de Deus, chamando atenção para Jesus. Quando eu falo aqui, amados, saia da mediocridade, eu estou falando para você viver uma vida cristã, evangélica, movida pelo Espírito Santo, mas que seja uma vida acima da média. Cristo nos chama para ser crentes, não crentes medianos, mas crentes acima da média. E entenda, queridos, eu não estou falando isso para depois, sabe, eu não estou falando nada de você ser melhor que a outra pessoa, de você ter mais posses do que a outra pessoa. Não estou falando isso. Eu estou falando de você viver uma vida espiritual acima do comum. Viver uma vida espiritual acima de qualquer coisa. Você ter uma expressão, dentro do cristianismo. Você conseguir se destacar, mas se destacar levando o nome de Jesus. Se destacar como um verdadeiro cristão. É disso que eu estou falando, amados. Isso é viver dessa forma. E quando eu olhei para a minha vida, e pensando a respeito do cristianismo que o Brasil está enfrentando nos dias de hoje, eu cheguei a algumas conclusões. E essa pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta que eu fiz para mim, em primeiro lugar, na minha casa. Até quando nós vamos nos contentar em não fazer uma diferença nesse mundo? Até quando nós vamos nos contentar em viver um evangelho de aparência? Até quando nós vamos nos preocupar mais com o que os homens falam a respeito de nós? Até quando vamos nos preocupar com o que as pessoas estão pensando? E deixar de nos preocupar com o mais importante, com o que Deus está pensando de nós? Eu vejo pessoas tão preocupadas com o que os outros estão achando, o que os outros estão pensando, e eu confesso, meu amado, que eu também me pego nessa armadilha. Mas a nossa verdadeira preocupação é nos preocupar com o que Deus está achando de nós, ou pensando de nós. O que me assusta é
olhar para um texto lá de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde as pessoas confundem esse texto, dizendo que que nesse texto vai ter pessoas ali tanto salvas como pessoas não salvas, que aquele texto é um texto sobre julgamento. E na verdade, quando você olha para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, você encontra ali o apóstolo Paulo dizendo que todos nós estaremos um dia diante do tribunal de Cristo. E nesse tribunal, o Senhor Jesus vai nos recompensar todas as nossas obras que fizemos, todas as obras que fizemos através do nosso corpo. É sério isso, irmãos. O apóstolo Paulo está falando para crentes, está olhando para mim e para você, está dizendo assim: olha, um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, e nesse dia Ele vai olhar para nós, e as nossas obras serão pesadas numa balança, e Ele vai ter uma recompensa sim, para aqueles que viveram uma vida acima da mediocridade. Vai ter uma recompensa sim, para aqueles que viveram uma vida voltada para o Senhor, diante daqueles que viveram as suas vidas, embora salvos em Cristo Jesus, mas viveram as suas vidas para si mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, amados, está falando de salvos que decidiram viver a sua vida acima da mediocridade, e de salvos que escolheram viver a sua vida dentro da mediocridade, ou passar por esse mundo como pessoas comuns e sem expressão. O cristianismo não é uma simples religião. O cristianismo não é uma religião tão simples assim. Se você reparar, ou se você estudar, ou pesquisar, a palavra religião, ela vem de uma palavra em latim, e a palavra em latim é religare. A religião, o significado da palavra religião é religar. Então, entende-se que a religião é uma alternativa para que o homem seja ligado novamente a Deus, ou faça uma ligação com Deus. Para nós cristãos, nós entendemos o quê? Que há somente um caminho, que é o nosso Senhor Jesus. Que há somente um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Por isso que, olhando, pensando sobre essa verdade, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de viver uma vida acima da mediocridade, acima do comum. Por que você acha, amados, que existiram pessoas nesse mundo que fizeram uma diferença tão grande, que nós pegamos nos livros de história, da história da igreja, a história dos mártires, a história dos crentes piedosos, dos puritanos? Por que nós nos apaixonamos por essas histórias? Por que quando eu olho para a história de Jonathan Edwards, eu me apaixono pela sua história, por como ele viveu a sua vida? Por que quando eu olho para a vida do grande pregador Spurgeon, eu me apaixono pela história dele? Todos esses personagens, essas pessoas, decidiram viver as suas vidas acima da mediocridade.
Eles olharam para o Evangelho, olharam para si mesmos e não aceitaram viver uma vida comum nesse mundo. Eles decidiram fazer a diferença aqui. E é esse o convite que Lucas quer nos mostrar. Esse é o convite que o Evangelho nos faz. Sai da sua zona de conforto. Sai da mesmice. Sai. Vem viver uma vida de perfeita devoção a Deus. Seja um crente cada dia mais piedoso. Cada dia mais que busque a presença de Deus. Cada dia mais que busca agradar a Deus. Que busca continuar como o apóstolo Paulo aqui, como Lucas escreve para nós aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Ele diz que, escrevendo a Teófilo, ele fala assim: olha, eu escrevi de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Sabe o que ele quer dizer com isso, amados? Que nós temos uma responsabilidade de continuar. Olha o termo que ele usa. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E hoje a nossa missão, hoje a missão da igreja, a missão do cristão é continuar aquilo que Jesus começou. Os apóstolos, os primeiros cristãos, entenderam perfeitamente que eles deveriam continuar a fazer aquilo que Jesus começou a fazer. Não é à toa que você encontra aqui no versículo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o quê? Jesus falando o quê? Eu quero que vocês, vocês são minha testemunha. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu dei o Espírito Santo a vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês vivam acima da mediocridade, para que vocês não sejam um crente comum ou uma pessoa comum, amados. Não há erro nenhum pensar dessa forma, não é pensar de uma forma arrogante, mas entre eu e o ímpio, o que nos dá a diferença? Qual a diferença minha para um ímpio, para uma pessoa não salva? É que o Espírito Santo habita na minha vida. O Espírito Santo habita na sua vida. E isso faz toda a diferença, amado. O Espírito Santo está dentro de você. Isso faz de você uma pessoa acima da mediocridade. O que acontece é que nós apagamos o Espírito Santo dentro de nós. O que acontece é que muitas vezes, amados, a vontade de viver para nós mesmos, a vontade de conquistar outras coisas, atrapalha o nosso ou o seu relacionamento com Deus. Os primeiros cristãos, os primeiros crentes, entenderam qual era a missão que eles tinham, de continuar a fazer aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quer que eu posso fazer um exercício com você? Vá para o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Talvez você já tenha ouvido isso, mas vá lá para o último capítulo, Atos capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Diz assim: portanto, quero que saibam, a partir do capítulo 28, versículo 28 em diante.
Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Você talvez já tenha ouvido falar que o livro de Atos não tem um fim. E não tem mesmo. Porque o capítulo 29 de Atos, irmãos, nós estamos escrevendo. A igreja continua escrevendo. A sua vida tem que continuar escrevendo Atos dos Apóstolos. Agora o capítulo 29, é você quem vai escrever. Esse é o desafio que o Evangelho nos dá. Esse é o desafio que os primeiros cristãos nos deram, porque eles continuaram a fazer aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E através das suas vidas, eles foram continuando a obra de Jesus. E agora, amados, cabe a nós, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, continuar aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O versículo 2 de Atos capítulo 1 vai dizer assim: até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções ou mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Jesus ficou 40 dias com os apóstolos, ensinando eles, dando mandamento a eles, dizendo para eles, vocês, até que chega no versículo 8 dizendo, vocês, quando receberem o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas nesse mundo. E o que nós estamos fazendo? Qual a nossa reação diante dessas coisas? Diante de tudo isso? Qual deve ser a minha reação? Olha, irmãos, nós devemos sair do campo das ideias, do campo das palavras, e entrar no campo das atitudes, entrar no campo das ações. O apóstolo Pedro, na última noite com Jesus, disse assim para Jesus, mestre, eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Mas, horas depois, Pedro estava negando a Jesus. Pedro estava dizendo que não conhecia a Jesus. Nós devemos, amados, eu quero desafiar você a sair desse campo das palavras e entrar no campo das atitudes, porque somente assim você vai viver a sua vida acima da mediocridade. Eu queria terminar essa mensagem contando uma história para você. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a França foi bombardeada, uma igreja que havia uma estátua muito conhecida, uma estátua que representava Jesus, muito conhecida na época. Conforme a bomba caiu nessa cidade, destruiu a igreja e também destruiu a estátua. A estátua era tão estimada pela cidade, que a cidade contratou um restaurador para ir lá e catar os pedacinhos que havia sobrado da estátua e para a fazerem de novo. E esse trabalho durou anos. E quando o restaurador terminou a estátua e as pessoas foram ver como havia ficado,
O restaurador então deu a notícia, dizendo assim, olha, só que as mãos da estátua, as mãos dessa figura, ela se estilhaçou de uma tal maneira que eu não consegui restaurar as suas mãos. O povo da cidade começou a pensar o que iriam fazer, se iam contratar uma pessoa para restaurar, para fazer ali e implantar as mãos naquela estátua. Quando uma pessoa disse, deixe a estátua do jeito que ela está. Essa estátua até hoje está lá na França. Se você pesquisar na internet, você pode ver a estátua sem mãos, ela é conhecida. Se você um dia visitar essa estátua, que é ali a imagem de Jesus, há uma placa naquela estátua dizendo assim, as suas mãos agora é você. Olha que profundo, irmãos. A estátua, tem lá a estátua de Jesus, como se fosse o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, mas sem as mãos. E quando você vai visitar a estátua, está lá uma placa, as mãos dele agora são vocês. Viver acima da mediocridade, ou viver uma vida que deseja continuar aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, é você se tornar, é a sua vida se tornar as mãos de Jesus. E Ele pode fazer isso com você, meu querido. Ele pode fazer isso com a sua vida. Jesus pegou um homem endemoniado, que vivia num cemitério, que ninguém ia no cemitério porque tinham medo dele, amarravam ele lá, ele quebrava as correntes. Quando aquele homem foi salvo por Jesus, foi liberto por Jesus, aquele homem desejou seguir Jesus. Talvez você já sabe que história é essa. O endemoniado gadareno, ele decidiu seguir Jesus, dizendo, olha mestre, aonde o Senhor for, eu também vou seguir o Senhor. Você sabe qual foi a missão que Jesus deu para ele? Jesus disse a ele, volte, vá até Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Jesus diz a ele, vai lá, nessas 10 cidades, e anuncia o que eu fiz por você. E anuncia como você foi liberto. E anuncia, seja minha testemunha lá, nessas 10 cidades. Um endemoniado, possesso de espíritos malignos, assim que liberto, já recebe a missão do próprio Senhor Jesus de pregar o Evangelho. Para a gente encerrar, Jesus também conversa com uma mulher que já tinha se casado 5 vezes e agora estava com o 6º marido, e o marido agora não era dela. E Jesus conversa com aquela mulher, e aquela mulher se torna uma testemunha de Jesus, e ela testemunha de Jesus para toda uma cidade, e quase todos da cidade se convertem ao Senhor, ao ponto de dizer, agora nós entendemos e nós nos convertemos de ouvir o Senhor falar, e não de ouvir o testemunho daquela mulher. Mas foi ela que levou, que testemunhou de Jesus para aquele lugar. Imagine, meu querido, se você nessa noite decidir viver a sua vida acima da mediocridade, você imagina o que Deus pode fazer da sua vida. Imagina o que Deus pode fazer de você. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor, diante da Tua palavra, Deus, que os meus irmãos que ouviram essa palavra nessa noite, possam entender que nós precisamos continuar a obra que o Senhor começou e o Senhor nos ensinou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, segure nas nossas mãos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos impulsione a fazer aquilo que o Senhor começou a fazer e a ensinar. Pai, nos ajude a viver uma vida acima da média,
com relação ao Teu Evangelho, ó Pai. O mundo não precisa mais de crentes normais e crentes comuns. O mundo precisa de pessoas que querem fazer a diferença nesse mundo, que não aceitam viver na mediocridade, mas querem levar o Seu reino, levar a Tua vontade, pregar a Tua palavra, ser testemunhas do Senhor, ser as Suas mãos aqui nesse mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa encontrar essa pessoa em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor Jesus possa ter falado no coração de vocês, que vocês possam desejar viver uma vida acima da mediocridade. Nós queria pedir para o grupo de louvor que viesse aqui na frente, e assim que nós estivermos prontos, nós vamos cantar aqui mais uma música para despedir dos irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Amém, irmãos? Que palavra abençoada, né? Sempre que paramos para ouvir a voz de Deus, e quando Ele fala conosco através da palavra, nos deixa mais forte, mais firme, que só Ele mesmo, para nos ajudar a sair dessa mediocridade, né? Dessa média. Vamos terminar o nosso culto com essa música, com esse louvor. Aquieta minha alma. Se você por um acaso, né, está em casa, está inquieto, né, cante. Se você não souber cantar a música, mas ouça como que fosse fazendo uma oração, porque tudo nós dedicamos ao Senhor e Ele nos ouve. Amém? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me
chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Sempre comigo, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Amém? Que os irmãos tenham uma boa noite e nos vemos no domingo, no culto online, para adorarmos e agradecermos a nosso Deus.